Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando com mais um. E essa possibilidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Também abrindo aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Muito bom dia a todos. Obrigado por fazerem parte desse programa que há 16 anos procura tocar os corações de todos os nossos irmãos de caminhada. Vamos lá então? Meio-dia às 14 horas. Aquela abertura também sempre muito especial. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. A mensagem inicial já é muito legal. Você está entrando. Muito bom dia, Ofélia. Feio, Cláudio, beijo grande. Conhecendo e vivendo Obrigado por estar os com a gente mais uma vez. potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E aquela música cheia de alegria. Valeu, Ofélia, muito bom dia. Música do nosso querido Sidney Carvalho, lá na parte espiritual. Amargurado e descontente, e eu era tão impaciente. Era o que eu queria. O que eu podia. Oh, oh, oh. Nosso querido Serginho Antônio Oliveira em Brasília. Muito bom dia, Serginho. Beijão aí para toda a família. Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Agradecer a Deus por mais um dia. O domingo está começando, a página está em branco. Possamos chegar ao final dela e não termos do que nos arrepender. Nos concentremos então. Vamos abrir juntos aquela clareira na psicosfera. Que a luz maior possa invadir e tocar nossos corações. E vamos potencializar essa energia enviando para quem precisa. Perdão. Nosso querido Sérgio Esteves lá em Navegantes. Bom dia, meu amigo Zeca. Um feliz domingo para vocês. Para vocês também, Sérgio, muita paz para todos aí. Saudades do nosso navegante, nosso Gravatá. Beijo grande para todos aí. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nosso querido Vanderlei Andiata me passou agora uma fornada dos pãozinhos saindo lá, né, Vanderlei? Lá em Rio do Campo. Beijão para todos os nossos amigos aí de Rio do Campo. Essa terra abençoada. Vamos lá então. O nosso Serginho lá em Brasília, sempre nos ajudando também.
Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, São Paulo, também sempre conosco. Vamos lá então, abrindo também aqui para Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a vocês aqui da Trentina FM, nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco um pouquinho mais de tempo, tantos amigos que ao longo do tempo foram chegando, né? Nesses 16 anos de caminhada. Bom dia, Zeca, Deus te abençoe hoje e sempre, amém, Brasília. Nosso querido Serginho dando um alô sempre e sempre nos ajudando. Bom dia, Serginho, muita paz para todos, para vocês que nos acompanham aqui na Trentina também, nesses 16 anos no ar. Procurando sempre, lógico, levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Cada vez que nós temos a possibilidade de nos reunirmos em nome de Jesus, podem ter certeza que tudo se altera na configuração do planeta Terra. Então, quanto mais pessoas fazendo o Evangelho no lar, orando, estamos também contribuindo com Jesus nesse momento ímpar do planeta Terra, nessa transformação de provas e expiações para a regeneração. O planeta passa por isso, temos ainda esses milhares de anos como provas e expiações, um planeta em que recebia espíritos endividados como nós, que erramos muito no passado. Fomos reprovados num planeta que passava pela mesma situação da Terra agora. E muitos de nós quase que estamos reprovando de novo. Os que se comprazem no mal não reencarnarão mais na Terra. E aí não tem nada de ficção, né? É Deus e as suas leis que são imutáveis. É questão de magnetismo, né? Nós atraímos o que nós queremos, nós frequentamos o que nós queremos. E assim é a Terra. A Terra se transformará, né? E pelo ideal do que ela se propõe, nós também podemos ficar aqui. Então vamos pedir a Deus que permita que, pela boa vontade, possamos aurir os conhecimentos necessários para alterarmos os nossos pensamentos, a nossa capacidade de servir, né? Que sejamos úteis na seara do amor, da paz, da fraternidade, da caridade, que realmente nos detenhamos do que realmente importa, que é o lado espiritual. Nossa querida Inês com a gente, bom dia, abençoado domingo para todos. Valeu, Inês. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Então essa configuração do planeta Terra estabelece essa conexão com o mais alto. E que, se não acontecer, logicamente, não seremos abandonados, mas seremos encaminhados para um planeta primitivo. Primitivo mesmo como a Terra já foi. E lá talvez fiquemos 7, 10, 12, 15 mil anos, né? É o modo, às vezes, que a forma que nós escolhemos para o nosso amadurecimento espiritual. Não tem nada a ver com Deus. Deus criou suas leis que são imutáveis. Nos criou simples e ignorantes, e eu passo agora, que já sabemos discernir o que é o bem e o mal, é por nossa conta. A inteligência, a vontade e os pensamentos são atributos do Espírito. Não são do Espírito. São atributos. Então, o que nós fizermos com eles vai por nossa conta também risco. Nosso querido Jair Moreira, da Active Plus, lá em Blumenau. Muito bom dia, Jair. Muita paz para todos aí, né? Então, o que estamos esperando? Sempre comentamos aqui, né, é importante ressaltarmos a beleza dos ensinamentos do mais alto, porque Jesus colocou à nossa disposição símbolos de amor, de fraternidade, de extrema inteligência, extrema evolução, que se prontificaram nesse trabalho com Jesus a esclarecer os nossos corações. Nós estamos na retaguarda, mas atrás de nós tem muita gente ainda. Por isso a necessidade de nos prepararmos, sermos pequenas luzes para eles, assim como esses nossos irmãos mais nobres são para nós, nos trazendo a mensagem redentora de esclarecimento, de paz, de luz. O Espírito Verdade nos dá 2 ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Veja bem, colocou as duas juntinhos aí, ó. Por que a instrução é tão importante? Para receber esse cabedal de ensinamentos. Eu sempre comento aqui, só do Chico nós temos 550 livros, né? Nós que do Amaury, dá um olhinho com a gente. Amaury, grande amigo de longa data, tempo que a gente não se vê. Então um beijo grande para ti e para toda a família, Amaury. Muita paz para todos, né? Então que essa luz possa tocar todos os corações. Nosso querido Divaldo, que retornou à parte espiritual recentemente com 98 anos, tem mais de 300 livros. Carlos Bacelli, quase 300 também. Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira. E a Ivone do Amaral Pereira tem alguns livros muito especiais, mas o que marcou, e talvez seja um dos livros considerados um dos melhores, né? Que é Memórias de um Suicida. Então conta a saga, a história
do escritor português, Camilo Castelo Branco, que no livro usa o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, com mais 5, 6 amigos, suicidas, que se encontram no mundo espiritual depois de muito sofrimento, são acolhidos, encaminhados para as áreas de refazimento, né? Inclusive um deles, que tinha um amante, encontrou ela com outro, acabou matando-a e se matou também, né? Ele, quando se recuperou, tinha noção daquilo, ele começou a dizer assim: eu não mereço ter as mãos, eu matei Eulina, que era amante dele, né? Nosso querido Lilo, nosso primo lá em Mato Grosso, da ONG Transformação Diamantino, muito especial esse trabalho fabuloso dele, com crianças, jovens, com idosos, né? Bom dia, primo, Deus abençoe a todos vocês também ali, Lilo, continuar com esse trabalho maravilhoso, né? Então ele assim dizia: eu não mereço ter mãos. E quando ele estava preparado para reencarnar novamente, que ele foi se despedir daquela equipe, quando ele foi dizer o tchauzinho, já não tinha as mãos. Mas ele nasceu paraplégico. Nasceu numa condição muito delicada, tanto que a mãe abandonou. E quem o acolheu foi uma lavadeira, que naquela encarnação anterior tinha sido aquela amante. Para ver que Deus nos abençoe através do amor, né, com muita luz. Então ela cuidou daquele bebê, daquela forma, e 40 anos depois, aqueles outros espíritos também estavam se preparando para reencarnar, suicidas também na existência anterior, foram visitá-lo. Numa caminha, sem se mexer, mas os olhos brilhavam de prazer, porque a missão estava sendo cumprida. Ele sentia, então, quem via aquilo materialmente era uma tragédia, mas pro espírito uma bênção. E é isso que nós temos que, compenetrados dos saberes que vem do mais alto, também não negligenciarmos mais essa possibilidade da reencarnação, porque é a maior demonstração do amor para cada um de nós. Sem reencarnação não tem nem por que Deus existir, não tem a menor possibilidade de Deus sem a reencarnação, porque Ele nos dá, pela sua bênção, essa possibilidade de mais uma existência para nos redimirmos. Porque às vezes, comentamos aqui semana passada, aí o Cid, né? Às vezes nós temos uma situação um pouco mais delicada nesta existência, nós olhamos ao tempo passado, mas eu não agi dessa forma nesta existência. Então, os amigos espirituais nos dizem: vamos a uma existência anterior, né? Então vamos lá rever os nossos conceitos do que nós fizemos, do que alguns estão fazendo agora, se comprazem no mal, e nós vamos orar por eles. No estúdio, nosso querido, nosso Tony, nosso diretor aqui, muita paz, muita luz, sempre aqui nos ajudando, né? Que essa paz possa tocar a todos. Então essa luz também toque vocês, meus irmãos. Vamos, compenetrados dessa possibilidade redentora, absorvermos esses ensinamentos. Como falei, temos mais de 1000 livros. Nossa biblioteca, e eu comento aqui quase que toda semana, é muito pequena. Agradecer ao Tony, que sempre nos ajuda aqui, né? E hoje aqui colocando os jornais à nossa disposição. Obrigado, Tony. Então, assim, a nossa biblioteca é pequena, mas podem ter certeza, nós temos estudos para 50, 60 anos, e é de graça. Então, por isso que eu falei que a vontade é um atributo do Espírito. Deixa eu ver aqui, nossa querida Bernadette Steffens também sempre nos ajudando. Bom dia, um abençoado domingo para você também, Bernadette, para toda a família, um beijo muito grande, né? Então, assim, imbuídos nesse ideal, vamos galgando os degraus de aproximação com o Pai, nosso Criador, e por consequência, sendo mais felizes. Allan Kardec pergunta aos emissários divinos: a felicidade plena pode pertencer ao planeta Terra? E eles são enfáticos: não, mas podemos ser tão felizes quanto ela comporta. E realmente aqui eles dizem também que nem a junção da juventude, da beleza, da fama, da riqueza fazem alguém feliz na Terra. Podemos ter certeza, porque nós olhamos só para frente, nunca para trás, né? Então, algumas pessoas que nós olhamos dessa forma, achamos que esse sim, né? Esse sim é muito feliz. E às vezes não. Interiormente, a gente não tem ideia do que ele está passando, do que ela está passando. Assim foi, eu lembro um caso que o Chico encontrou a Marilyn Monroe. Depois de vários anos de desencarnada, né? Encontrou ela no túmulo dela, o espírito, né? Junto com a sua mãe, lamentando o que ela tinha feito. E ela disse que não foi suicídio, né? Mas tomou os remédios numa dose um pouco mais avançada e acabou desencarnando. Mas falou um pouco da sua trajetória, assim como Raul Seixas, né? Raul Seixas também, que já nos trouxe 3 livros depois da sua desencarnação, nos falando da beleza, né? O maluco beleza, que naquela época alguns achavam que eram os drogados, e diz: não, o maluco beleza é aquele jovem que tomou um caminho e o pessoal chama diferente. Esse é o maluco beleza, né? Que toma para si a necessidade da transformação, primeiro interior, para depois ser um exemplo para quem esteja ao nosso lado. Veja que coisa linda, né? Isso vai acontecendo nas nossas vidas. Nós temos essa possibilidade redentora. Basta que pela vontade nos disponhamos.
Daqui a pouquinho nós temos um encontro na Casa Espírita, às 9h30. Então, quem é da região poderia ir. São sempre poucas pessoas encarnadas. Eu sei, estamos lá em 2, 3, as crianças estão no Evangelho, né? Nós temos lá 5, 6, 7 crianças também. E nós temos uma mensagem linda que veio através da nossa reunião mediúnica, dos amigos espirituais, diz: nem que tivesse apenas uma criança, mas preparem com amor, com muito carinho, porque ali encarnada tem uma criança às vezes, mas aqui se preparando para reencarnar são muitas, e algumas que estão chegando agora da pátria física para o mundo espiritual que acompanham as vossas reuniões. Então não desdenhem do capricho e da preparação do Evangelho, da evangelização das crianças. Então nós estamos recebendo essas informações. Isso não está às escondidas. Veio para todo mundo. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, está à disposição de todos. Não é como há 2000 anos, só nas sinagogas, né? Só para os detentores do poder que tinham esses conhecimentos. Não, hoje todos nós temos acesso. Você também e eu também. Basta que nos disponhamos a aprender, né? Aí, pela vontade, abraçamos um livro desse, começamos a ler, é um mês e meio, 2, procure se deter nos esclarecimentos, vai lá e troca. No nosso caso aqui é tudo de graça, né? Tantos, nós temos rádios, novelas especiais de todos aqueles livros do Chico Xavier, né? Como Paulo Estevam, há 2000 anos, Renúncia, tá aí. Eu lembro sempre que às vezes, eu vou a Blumenau todo dia, às vezes levo 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e eu vou ouvindo palestra, vou estudando, e eu vi muitas dessas rádios novelas ao longo de 15, 20 dias, maravilhosas. Pessoal da Legião da Boa Vontade que gravou muitos desses livros e uma equipe assim espetacular. Então você não tem tempo de ler, às vezes coloque um áudio, coloque um vídeo para assistir. No YouTube nós temos, só dos meus programas, e como eu com a Neivane, com a Regi, com o Cid, nós temos uns 500 programas Aldeia Felicidade. Mas você vê lá as palestras do Divaldo Pereira Franco, o Pinga Fogo de 1971 com o Chico Xavier. Foram 6 horas, o programa de 45 minutos. O primeiro programa levou 6 horas com o Chico Xavier. Para ter uma ideia da magnitude do que ele representava e representa hoje pro mundo, pro planeta. Porque os livros do Chico, daqui 1000, 2000, 3000 anos, estão aí. Como o Evangelho de Jesus está hoje conosco, os livros do Chico, esclarecendo tudo o que Jesus queria, também estarão à nossa disposição. É importantíssimo, então, que nós façamos a nossa parte. Deixa eu ler um texto aqui bem legal para vocês. Né? Nas redes sociais o Neto colocou, Neto grava, esse espírito que está meu filho, quantas dádivas temos recebido, como as temos gerenciado, quanto bem deixamos de praticar mesmo com tanto à disposição. A matéria é sempre neutra, é apenas ferramenta de trabalho. Podemos usá-la com sabedoria e previdência ou com egoísmo e negligência. Assim como o dinheiro. Dinheiro pode ser sagrado, mas pode ser a maldição. O que fizermos com ele vai por nossa conta. Então, assim, alguns nas grandes fortunas, alguns às vezes na miséria, mas com aquele pouco que nos resta, o que estamos fazendo com ele? Né? Ele está servindo às vezes para comprar um livro, né? Ou para ajudar alguém, comprar uma marmita para alguém, fazer um sacolão, que a gente fala sempre da caridade material, né? Que às vezes custa um pouquinho, né? Materialmente falando, mas que não é caridade em si, mas é o nosso dever de poder colaborar, ajudar como nós podemos, a quem precisa. Irmã Rosália tem um texto maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala da caridade moral. Inclusive, ouvir aquela pessoa habituada a caçoar, né? Aquela pessoa arrogante, porque é o que ela é o que ela tem. Nós não vamos bater de frente com ela. Nós vamos ouvir, talvez, colocar algum conselho ou pelo silêncio, fazendo pensar a respeito do que está falando, né? Ele diz assim, se as pessoas dividissem um pouco mais, eu não viria mais mães miseráveis com seus filhos sendo arrastados pelas ruas sombrias de onde eu vivi. E aquelas pessoas aos quais eu ajudei naquela época, hoje eu peço ajuda aqui no mundo espiritual, porque estavam muito acima de mim. Então, às vezes, assim, os miseráveis, né, algumas pessoas, os mendigos, às vezes estão indo numa prova solicitada por eles mesmos. Nosso querido Ni Josley com a gente, o nosso Ni, muito bom dia para ti e para todos aí. Você está trabalhando, né? Ou de folga hoje, mas muita paz para todos aí, né? Ou meu texto legal aqui, como todos. Eu vou ler depois um texto que essa semana a Patrícia Fronza colocou nas redes sociais sobre esse negócio que nós somos tutores, né, dos nossos rebentos, dos nossos filhos, dos nossos netos. De repente passamos a ser tutelados pelos filhos e netos. Um texto bem bacana, e eu quero mandar um beijão para ela, para o Cadu, para o nosso tio Walter, né?
e eu sei que ele está em abençoadas mãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Bom dia, Zeca, ótimo domingo, abençoado Osni, seu amigo de sempre. Valeu, Ni, muita paz para todos, né? Todos vós tendes maus pendores a vencer, todos nós. Defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Prestemos atenção nessas palavras, né? São os emissários do Cristo, espíritos de alta hierarquia moral, nos trazendo as informações que precisamos para também alternarmos o nosso modus operandi, o nosso modo de encarar a vida. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Olha que legal, né? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos os cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Eu vou ler de novo, porque talvez não tenha entendido. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, o consolador prometido por Jesus, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. De Fecre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Nós que Jair Moreira também com a gente ali. Jair, continua com a gente, né? Muita paz para todos. Perdão. Então, assim, quando fala que o Espiritismo, né, está conosco e feliz dos que o conhecem, porque é para todos. O Espiritismo não é dos espíritas, não. É dos espíritos. Nós somos todos espíritos, galgando os degraus de aproximação com o Pai. E é tanta instrução, tanta coisa boa, que altera o nosso modo de pensar. E quando nós mudamos o nosso pensamento, começamos a interpretar os quefazeres do dia de uma forma harmoniosa, mesmo que sob o nosso ponto de vista atual, da no nosso estágio evolutivo, sejam problemas. Que nós começamos a mudar a forma de ver, que são oportunidades evolutivas. Nós, querido Durva Demar, aqui com a gente. Bom dia, Zeca. Um ótimo domingo a todos. Valeu, Durva. Muita paz para todos. Então, nós conhecendo as leis divinas, sabendo por que estamos aqui, para onde nós vamos, mas principalmente de onde viemos, nós começamos a cooperar, né, com as leis universais, não nos revoltando mais. Esse é o grande passo. Algumas coisas acontecem que eu não posso mudar. Resignação é o consentimento do coração, né? Então nós temos o livre-arbítrio para semearmos o que nós queremos. O livre-arbítrio para, pela vontade, abençoarmos quem esteja conosco. Nós, querida Mercedes Venturi, nossa Tchede, muita paz. Bom dia, Tchede. Bom dia para todos vocês aí, um beijão no coração. Então depende de cada um de nós. O que eu vou fazer a partir de agora? Vou aproveitar esse domingo de uma forma harmoniosa? Nós temos direito ao lazer, mas que seja producente. Produzindo alguma coisa de bom em nossos corações. Possamos chegar ao segunda de manhã e dizer, pô, esse domingo foi maravilhoso. Não fiquei vendo aquelas bobagens na TV, né? Eu aproveitei para ver um filme legal, para ver um filme que realmente tocou meu coração, para uma leitura edificante, uma palestra que me instruiu, e aquilo me tocou profundamente. Puxa, que bom que foi.
O tempo passa rápido, me desculpem, hoje um pouco afônico, mas nós temos uma música bem legal com Tim e Vanessa e nós vamos tocá-la agora. Vamos lá. Prestemos atenção. Além da afinação da música linda, a melodia, a letra é maravilhosa. Isso dentro de casa, coisas boas dentro de casa. Nós criamos formas de pensamento, como se fosse um espírito a nos influenciar. Então que sejam formas de pensamento positivas. Quando me sinto Cansado. olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, por que estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu? Que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu? Que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Está preparando a mensagem do Divaldo? Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o sol Maravilhoso, né? que vai irrigar e Sedentar. apenas cumpre sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Coisas boas dentro de casa. Tim e Vanessa, coloque lá no YouTube. É maravilhoso. Vamos um pequeno intervalo aqui, depois voltamos com a mensagem do Divaldo. Aldeia Felicidade. Paz e luz no No seu celular. lar. Então é isso aí, como eu falei sempre, né? Coisas boas dentro de casa, uma leitura edificante, uma música boa, programas televisivos que acrescentem algo na sua vida, que realmente toquem o seu coração para poder realçar as belezas do nosso Criador. Porque quando nós compreendemos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos, tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Até os reveses, como eu mencionei antes. Né? O que chamamos de problemas, que hoje, sob a nossa ótica, depois de conhecer todos esses caminhos, compreendemos que são oportunidades evolutivas, oportunidades para a nossa evolução intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. É um conjunto.
A gente vai absorvendo as lições e perguntando não por quê, mas para quê. Para que isso está acontecendo na minha vida? Talvez de novo. Porque no anterior eu me revoltei, não entendi a lição e agora está acontecendo de novo para que realmente eu possa colocar meu coração um pouco mais alto. Pensando em Deus, em Jesus, o que Jesus fez por nós. Ele não morreu por nós, ele foi assassinado. Muitos de nós estavam lá naquela época berrando Barrabás, né? Incentivados pelos os inteligentes da época, né? Pelos poderosos da época. Então assim, o que ele fez por nós? Nos trouxe o amor, a luz, o caminho, a verdade e a vida. Ele viveu por nós, está conosco. É o governador espiritual do planeta Terra. Ele governa outros 4, 5 planetas. Já ditosos e felizes, que um dia a Terra será também, mas também primitivo, como esse, onde bilhões de espíritos que hoje estão na Terra serão encaminhados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não é achismo, não é ficção, é lei divina. Eu não me situo mais aqui com o magnetismo da Terra, eu serei encaminhado para onde eu me situo. Então, como o planeta Terra passa de provas e expiações para a regeneração, não tem mais o que espiar aqui. Eu vou ter que pagar. Vamos lembrar hoje daquele massacre do Hamas, esse grupo terrorista, que tem muitos apoiadores aqui no Brasil. E não é porque são maus, mas pela ignorância apoia esse tipo de gente. Mataram mais de 100 bebês, degolaram uns 10, 12, cozinharam em forno, né? Então, veja bem, o que acontecerá com eles? Eles não reencarnarão mais na Terra. Ao desencarnar, serão encaminhados para esse planeta primitivo e lá pagarão seus débitos. Então, muitos dos que estão fazendo hoje, esses ditadores, inclusive no Brasil, né, talvez nós não vejamos eles pagando aqui, com o nosso ponto de vista material, com a nossa visão, mas eles arcarão com os débitos dos seus atos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Senão não tem nem por que Deus existir, né? Eles arcarão e eu não quero estar no lugar deles. Então o poder é passageiro. Hoje lá em cima, ditando, fazendo pessoas sofrerem, matando pessoas, né? Como foi no caso do Brasil, muitas pessoas morreram por causa de alguns aí. Então, acha que isso vai ficar impune? Claro que não. Eu não posso fazer a infelicidade de ninguém e achar que eu ficarei impune com isso. As consequências virão. Vamos ver a mensagem do Divaldo agora? Vamos lá? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. Em oração. Em oração. Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos a claridade do bem sem limites, para que o nosso entusiasmo da fé nos seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste sem palavras o testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante, o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixes olvidar que após a jornada silenciosa durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação,
Experimentaste a perturbação do mundo e dos homens e tentações implacáveis que, naturalmente, atravessarão também nossos caminhos. Dá-nos a certeza do reino dos céus. Todavia, não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem tanto quanto não houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, descendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada com o pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal, para sermos dignos de Ti. Manuel Filomeno de Miranda. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca Grava. Voltando também aqui de Paracletina FM. Voltando também aqui para a Clentina e para vocês do Facebook, essa oração, né, que o Divaldo fez, essa mensagem redentora que realmente faz com que nós não nos esqueçamos de Jesus. Possamos colocá-lo na nossa frente no dia a dia, acordar pensando e agradecendo, porque a gratidão abre os caminhos, abre canais para outras coisas maravilhosas. Quando nós nos concentramos nisso e agradecemos pelo que temos, e não ficar reclamando pelo que não temos, os canais se abrem, né? Uma luz que toca os nossos corações, porque todos nós somos benditos e abençoados. Nós temos aí, é lógico que nós semeamos e não foram coisas boas no passado. Haveremos de colher em algum tempo, mas quando os ombros estiverem fortes, às vezes passamos 2, 3 reencarnações sem nos incomodarmos com nada, preparando-nos para poder aurir no momento certo as forças para fazer o devido pagamento. Mas Emmanuel nos diz que a expiação, que é pagar pelos erros do passado, é para os corações endurecidos. Vocês ouviram, eu sempre ouvi também, já de muito tempo, a gente pode pagar com amor ou pela dor. E assim, às vezes, é a reencarnação de um espírito que chega como filho, como filha, né, que adentrou o ventre da mãe, mas que foi prejudicado no passado. E agora, como filho, filha, vai ter tudo que ele não teve naquela época, que foi tirado dele. Então, nós pagamos com amor sem saber, às vezes. Isso é Deus fazendo com que se estabeleça essa conexão através do amor que Jesus veio exemplificar e falar para cada um de nós. Então nós vamos aprendendo, vamos delineando os caminhos de aproximação com Deus nessa conexão maravilhosa para sermos mais felizes. Depende de cada um de nós, de mais ninguém, né? Ninguém pode me fazer feliz, só eu posso me realizar. Nós vivemos em conjunto, então nessa harmonia, nessa distribuição de tarefas, nós vamos fazendo com que se sobressaia a fraternidade e o amor. Motivo maior da nossa existência. Não estamos nenhum de nós aqui a passeio. Estamos aqui para aprendermos a amar, e dizia Chico Xavier, porque ser amado é consequência disso, né? Quando o Divaldo nos diz também que o mal que nos fazem não nos faz mal, é importante ressaltar, porque nós temos que passar por aquela situação. Já disse Paulo de Tarso, tudo concorre para o nosso bem, até o que nós não compreendemos às vezes. Então, se alguém me faz mal, não me faz mal. Eu tenho que aprender com aquela lição. Para quê? Para que estou passando aquela situação? O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me transformo numa pessoa má. E se eu faço o mal, talvez eu não reencarne mais na Terra. Se eu me comprazo no mal, ou abdico das minhas lições amorosas que Jesus nos trouxe, não fazendo o bem, eu também sou um grande candidato. Porque os amigos espirituais nos dizem que não basta não fazer o mal. Não fazer o mal não é virtude nenhuma, né? É dever nosso. Nós temos que fazer o bem e no limite das nossas forças. Eu sei que estamos longe de sermos um Chico, uma Maria Teresa, uma Irmã Dulce, né? Um Divaldo Pereira Franco, um Raul Teixeira, a Ivone Amaral Pereira, tantos espíritos nobres que estiveram aqui entre nós, mas que já galgaram os degraus, né? Estão um pouco, talvez muito mais elevados do que nós, como é o caso do Chico, né? Que depois de Jesus, de Maria, de João Batista, o espírito mais elevado esteve entre nós. Porque entre outras encarnações, ele começou lá, já como Isaac. Ele foi Daniel, lembra na Cova dos Leões? Ele foi também João Evangelista, ele foi Anne Rus, foi Francisco de Assis,
foi Santo Antão, São Gastão, René Descartes, ele foi Platão. Então aquele senhor humilde aqui com o terceiro, se formando quase no quarto ano aqui, nesta encarnação, tinha tudo isso dentro dele. Nossa querida Maurita Morinar de Sala, lá em Rio do Sul, trabalhadora do bem. Bom dia, Maurita. Beijão aí para toda a família. Então ele lembrava dos últimos 40 mil anos da existência deles, né? Eu lembro que em nosso lar, a dona Laura, se não me engano, ela, quando chegou lá, foi levada a 300 anos. Né? Algumas existências dela, ela não suportou ir além daquilo. Uma pessoa bondosa, maravilhosa, mas que quando olhou para o passado viu aquela sementeira que não era nada boa. Encarnaria para pagar esses débitos, mas também, como tinha aprendido muito, também através do amor tinha seus merecimentos. E recebeu ajuda, inclusive dos ministros lá de nosso lar. Você vai ser ajudada, vai ser acompanhada. Não se preocupe, não tenha medo. Você está reencarnando, já tinha o marido dela que tinha sido na encarnação anterior, já estava esperando por ela, né? Então veja como é que é a lei de Deus. Quando nós nos propomos a absorvermos esses ensinamentos e nos melhorarmos, temos uma ajuda, uma avalanche de coisa boa chegando para nós. E eu não estou falando isso materialmente, mas até quando se apresenta alguma coisa que materialmente é significativa para nós e que nós perdemos, nós vamos encarar de outra forma. Isso é a lei de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus tocando os nossos corações. Então nós estamos aqui para absorver esses ensinamentos e temos certeza que seremos mais felizes, plenamente felizes. A felicidade plena é inerente a cada um de nós. Joana de Ângeles, a mentora dos trabalhos de nós, que se tem uma fatalidade na nossa vida, é a felicidade plena. Seremos espíritos puros como Jesus. Eu não tenho dúvida, dúvida quanto a isso. Eu tenho certeza que eu serei um espírito como Jesus e farei mais do que ele. Porque ele disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele também está progredindo ainda. Só tem um ser. Se é um ser que podemos chamar, que não precisa mais progredir, que é Deus, nosso Criador. É a perfeição absoluta. Todos nós seremos perfeitos relativamente, mas seremos felizes plenamente. E onde formos felizes, nós ficaremos mais tempo. Veja bem como é importante. Nós ficamos mais tempo no passado e ficaremos mais tempo no futuro, e eternamente falando, do que na atual existência, que seja de 70, 80, 100 anos, mas é um relâmpago perante a eternidade. E os amigos espirituais nos dizem, se tivéssemos que chorar no primeiro ou último dia, mesmo assim teríamos que agradecer, porque arcamos com as consequências dos nossos débitos do passado. Coisas boas fizemos, mas coisas ruins, muito mais. Fomos atrozes às vezes, como esses terroristas são hoje. Nós fizemos isso também, não tenhamos dúvida. Aqui não tem nenhum santinho. Estamos no planeta de provas e expiações para espíritos assim, ainda ignorantes. Nós estamos aprendendo, já galgamos alguns degraus. Não vamos só falar de coisas ruins. Nós crescemos também, aprendemos muitas coisas boas, mas os amigos espirituais nos dizem que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, para compreendermos que a base de todas as nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, sempre tem orgulho e egoísmo encampando. Podemos ter certeza, aquele pouquinho de ciúme, de raiva, de inveja, tem orgulho e egoísmo. A maledicência tem orgulho e egoísmo. Tudo que é ruim tem orgulho e egoísmo na base. E é isso que nós temos que trabalhar. O Evangelho do Espiritismo aponta, segundo o Espiritismo, nos aponta para isso. É a grande batalha nossa. E o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Precisamos da matéria, estamos no mundo físico, mas não pode ser um peso para nós. Vamos galgar os degraus, fazendo com que a parte espiritual se sobressaia e que eu possa compreender o que eu sou. Chico dizia que o que nos falta é senso de eternidade. Nós temos um texto legal, que eu falei antes da Patrícia, que ela colocou nas redes sociais essa semana. E eu falo sempre, porque basta vivermos um pouco mais, que cheguemos à velhice, para que precisemos do amparo de alguém, de um filho, de um neto, de algum amigo, agora vamos precisar de ajuda, em algum momento da nossa vida. Então nós fomos pais, fomos avós, ou somos pais, somos avós, ajudamos, esses espíritos que chegaram, tiveram o nosso carinho, o nosso amor, e eles muitas vezes conseguem também fazer isso quando nós estamos começando a envelhecer. Agora são eles que estão nos ajudando, Então, assim, esse texto bacana, eu quero ler para vocês. Quando o filho se torna o cuidador, chega um momento silencioso na vida em que o equilíbrio se altera. A ordem natural inverte-se suavemente.
É o instante em que o filho se transforma no apoio do próprio pai ou da própria mãe. Não acontece de um dia para outro. Um dia reparas que o teu pai anda mais devagar, como se caminhasse por uma leve névoa, cauteloso e incerto. As mãos fortes que antes seguravam as tuas, agora estendem-se com hesitação. A voz que antes tinha autoridade torna-se um sussurro. A pessoa que antes ia à frente agora para, respira 2 vezes antes de se erguer. A tua mãe, que antes percorria a casa com energia inesgotável, agora luta para abotoar a blusa ou lembrar-se da medicação. E percebe, sem ninguém dizer, a vida deles agora depende de mim. Os mesmos braços que te embalaram, agora precisam ser amparados. As mesmas mãos que te alimentaram, agora precisam de cuidados. Os mesmos olhos que velavam por ti, agora procuram segurança em ti. A última etapa da parentalidade, mas ao contrário, uma extensão inesperada do cuidado. Uma oportunidade final para desenvolver o amor que te deram durante décadas. Começas a reorganizar a casa como fizeste para um recém-nascido. Mudar móveis, remover perigos, instalar barras e apoios. Um simples duche, antes refrescante, torna-se um oceano arriscado para pés envelhecidos. E tu estás lá, firme como um farol. Os teus braços tornam-se o corrimão deles. A tua presença torna-se o passo deles. O teu amor torna-se o chão sobre os seus passos inseguros. Vês a tua casa com novos olhos. Arrependes-te dos tapetes, dos cantos afiados, das escadas. Gostarias de ter preparado antes, mas nada te prepara para o momento em que realmente os seguras. Quando o peso deles é mais leve do que recordavas e o corpo frágil repousa contra o teu peito. Um amigo contou-me como segurou o pai nos últimos dias no hospital. A enfermeira ia ajudar, mas ele disse: deixe comigo. E pela primeira vez pegou o pai ao colo. Embalou-o suavemente, como o pai o embalara em tempos. Sussurrava-lhe: estou aqui, estou contigo. E o tempo dobra-se, cada abraço de infância, cada conversa, cada olhar, tudo naquele instante único. Porque no fim da vida os pais precisam de ouvir algo simples. Estou aqui. Não estás sozinho. Porque chegará o dia em que serás tu a segurá-los. E esse momento ficará contigo para sempre. Nosso querido Luiz Guzzi com a gente. Bom dia, ótimo domingo para todos. Então isso emociona, porque quem não passou, passará por isso. Né? Quem conseguiu ajudar seus pais até os últimos dias, e eu lembro da Patrícia e o Cadu que estão fazendo isso agora com o tio Walter, né? Esse coração todo tamanho, um cara humilde, que todo mundo gosta de estar pertinho dele. Então eu imagino que seja fácil cuidar dele, porque ele é um ser excepcional. Assim como foi, a Nevane fez com o pai dela. E eu sempre dizia, eu não fiz 10% do que ela fez. Eu sempre dizia, alguém pode fazer igual, mas o que ela fez é impossível. Porque foi maravilhoso o tratamento que ela deu. E ela sempre achando que ele retornaria à parte espiritual antes, ela foi 3 meses antes. Né? E ele sentiu aquilo. Né? Então foi assim um momento delicado. Mas quando ele estava no hospital, né? Assim nesses últimos dias, a Nevane como espírito compareceu. E alguns da família que são médios viram ela dizendo assim: eu ficaria aqui até o último minuto. E nós o levaremos. Então é isso que Deus faz por nós. É isso que a instituição nos dá, esse suporte nesses momentos delicados. É isso que ela acrescenta em nossos corações e nos dá certeza que Deus é Deus, que Deus é nosso Pai, que Jesus está conosco, que Maria de Nazaré nos ajuda em todos os momentos. Nosso que Jair Moreira, nosso Natal Correia de Negreira também. Bom dia, ótimo domingo a todos. Nosso querido Natal, aí nós tivemos essa notícia do nosso querido Valdemar, também amigo de longa data, que também retornou à parte espiritual. E eu sempre digo que Deus não brinca com os nossos sentimentos. É tudo no tempo certo. A gente quer que fique conosco mais tempo. Todos nós queremos, né? Conhecemos, nos aproximamos, nos afinizamos e aprendemos a amar, de repente volta à parte espiritual. Mas é a parte verdadeira. Nós também iremos, mais cedo ou mais tarde, o reencontro é inevitável. Isso que é importante. Então esses ensinamentos, quando eu falei assim que a Nevane veio velar pelo pai dela, em espírito, né? E alguns médicos acompanharam aquilo, viram esse amor aqui encarnada, mas depois do retorno à parte espiritual. Então, depois de 3 meses, ela estava lá preparada, já esperando o seu paizinho também. Esses amores que são para a eternidade. É isso que nos dá suporte nesses momentos mais delicados, que nos dá sustentação, que faz com que acreditemos que uma coisa muito mais séria, muito mais forte, está conosco. Aqui nós temos um corpo físico que é forte, extremamente forte. Mas só a composição do corpo físico já nos dá a dimensão de que é Deus. Essa inteligência. Quando você fala com o médico, começa a explicar as coisas como funcionam,
aí sim que nós temos certeza. E se o corpo físico, que é perecível, é assim, imagina o corpo espiritual e o espírito que é imortal. O que é isso, meu Deus? Como é que nós vamos entender isso? Porque eu estarei vivo, eu sei disso, daqui 1 bilhão de anos, daqui 10 bilhões de anos, daqui 1 trilhão de anos. Eu serei um espírito perfeito e feliz e ajudando as pessoas que precisam. Os 3 longos anos sem nosso raio de luz. É verdade, Ofélia, né? Em setembro fez 3 anos sem a Neivane. E 3 meses depois, em janeiro, então, o Lírio também retornou à parte espiritual. E assim foi com meu pai, minha mãe, o meu irmão Lúcio, né? Nosso João Sobrinho Leite com a gente. Bom dia, Zeca, que tenhamos um domingo abençoado. Valeu, João! Muita paz aí para toda a família. Então é isso que nós compreendemos e a gente vai delineando de forma harmoniosa os caminhos que se nos apresentam. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que compreendamos a nossa situação na Terra para também atenuarmos as nossas faltas do passado fazendo o bem. Lembra que eu falei na primeira parte do programa? Não basta não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem e no limite das nossas forças. Então temos a oportunidade, vamos ler alguma coisa, vamos nos instruir para sermos pequenas luzes, a começar em casa. Então quando nós temos certeza que existe vida após a vida, tudo fica mais fácil de absorver. Né? A desencarnação é um momento delicado, o mais delicado de todas as pessoas. Mas vamos lembrar que acho que a cada minuto desencarnam 7, 8 mil pessoas, claro que chegará a nossa família. E nós nos afinizamos com algumas pessoas, não é por acaso. Tá vendo? Tudo na Terra, tudo na criação universal é pelo magnetismo. Na questão 388 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece para nós: os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas, que se atribuem ao acaso, não seriam efeito de uma espécie de relações simpáticas? Esse é o questionamento que Allan Kardec fez aos emissários. Vamos ler de novo para compreendermos o que acontece na nossa família, o que acontece com alguns amigos que se aproximam e se afinizam melhor. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Coisas do passado? A resposta dos emissários: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Vamos ler a resposta de novo? Vamos lá então. Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Lembra que eu falei do livro Memórias do Suicida? Como um deles foi acolhido aqui na Terra por aquela que ele assassinou. Que também não tinha alvo de vulgar, era amante dele, mas foi assassinada por ele. E ela acolheu, não era filho dele. A mãe o recebeu naquelas condições trágicas sob o ponto de vista material, e ela acolheu aquele bebê e cuidou. E até os 40 anos, ele estava lá, com um olhar luminoso, vibrante, agradecendo aquela existência, porque sabia que na próxima reencarnaria perfeito. É assim a dádiva de Deus. Nossa querida Elizabeth Tais, bom dia, saudades da Neivane. Olha, Elizabeth, beijo grande pedido para todos, né? Exatamente. E os nossos reencontros, inclusive, antes da nossa desencarnação, também acontecem pelo desdobramento. O sono físico possibilita isso. Nós quase que desencarnamos, quase nós morremos toda noite. O corpo físico adormece, mas o espírito não. E aí nós nos reencontramos com quem nós queremos. Por isso que é importante, naquele momento que estão pegando no sono, antes de deitar, fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma leitura edificante, orações, pedindo o amparo dos nossos mentores para nos levarem para as áreas de estudo, né? Para aprendermos alguma coisa. E não, porque quando libertos, talvez nós optamos por um caminho que não seja tão bom. Aí não vamos sentir, né? Como andam os nossos pensamentos. Eu começo a me conhecer pelos meus pensamentos. Como é que eles são no dia a dia? Nós temos 60 a 90 mil pensamentos por dia. E a maioria deles não são aproveitáveis. Então esses ensinamentos, em 1 hora, quanta coisa nós conversamos. Mas nós temos, vou repetir, só do Chico, 550 livros. Leitura para milhares e milhares de anos. E é isso que acontecerá. Assim como o Evangelho de Jesus está conosco há 2000 anos. Estamos trabalhando em cima deles. Todos os livros do Chico, do Divaldo, do Carlos Bacelli, da Ivone, são baseados no Evangelho. O Evangelho é a boa nova. A boa nova é Jesus. E é isso que ele tem que tocar os nossos corações, para sermos mais felizes. Nossa querida Marcelise Hermiane, bom dia, flor do dia. Nosso tema aqui está se esgotando. Nós temos uma música muito especial, uma energia radiosa, a música africana. Já tocamos aqui, de algum tempo atrás. Eu estava procurando, não achava, e essa semana
né, ouvindo um desses programas antigos, eu consegui pegar o nome e ela vai tocar aqui para vocês agora. Energia boa dentro de casa, e é isso que nós temos que colocar. Música boa, leituras edificantes, programas televisivos que acrescentem alguma coisa. A bobajada do domingo à tarde na TV é coisa triste, lamentável. E alguns se comprazem nisso, então ele dá algumas gargalhadas, e daí? Acrescentou o que na sua vida, na minha vida? Então nós temos que procurar coisas que realmente acrescentem, porque as nossas palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Tem uma criança e adolescente acompanhando o que nós fazemos em casa, é isso que ele vai absorver. Não temos dúvida. Estamos aqui na sala assistindo televisão, ele está lá no quarto brincando e absorvendo. Às vezes dormindo, mas o Espírito está junto contigo assistindo também o que você está assistindo. Importante. Então, sabedores disso, vamos colocar coisa boa dentro de casa, vamos ouvir essa voz. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Vamos lá então ouvir. Quero agradecer a todos vocês aqui do Facebook, também aqui da Trentino FM, que nesse momento importante estão conosco. Aldeia Felicidade completando 16 anos. Beijo grande, muita paz, muita luz, e vamos dessa música muito especial. Preste atenção. Baba Yeto, quer colocar no YouTube? Tá no meu Face também. Várias músicas coloquei hoje de manhã, já chamando para o programa Aldeia Felicidade. Assistam lá, vejam no YouTube, assinem lá, né? Se inscrevam no canal, tem poucos inscritos, né? Vamos acreditar mais uma ferramenta para nós. Nosso pensamento trabalha com uma música dessa. E é só coisa boa. Cheios de alegria, isso aí, o Fred, a Fefe, minha irmã e o Cláudio, beijo grande. Visitem a página no Facebook, Zeca Grava, e assistam, é maravilhoso. Girassol, né, velho? Coisas boas dentro de casa. Beijo grande. Deus abençoe. Muita força. É uma semana muito abençoada.
felicidade. Paz e luz no seu lar.